Olá, divininhos e divininhas! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou a tia Michele e hoje nós vamos falar sobre o mundo da arte. Mas o que é o mundo da arte? Na aula passada, a tia chegou a mencionar um pouquinho sobre o mundo da arte, mas hoje a gente vai dar uma aprofundada aí para a gente entender melhor. Quando a gente fala mundo, o nosso mundo, por exemplo, ele é cheio de várias coisas, tem diversas coisas. Assim também vai acontecer no mundo da arte. Então, o mundo da arte, ele vem trazendo aí várias coisas que nós vamos ver agora. Dentro do mundo da arte, nós temos aí as artes visuais, a literatura, a música, a dança e o teatro. Lembrando que o teatro, tia Michele falou um pouquinho do surgimento dele lá na nossa aula anterior. Vamos falar de cada uma dessas partes do mundo da arte separado para a gente entender bem como é que... Vamos começar falando aí sobre as artes visuais. Essas artes visuais, elas podem ser divididas em várias. São as artes que comumente, que normalmente a gente vê. Então está presente aí nas artes visuais. A escultura, que é essa forma que as pessoas pegam e criam alguma coisa utilizando algum tipo de material, como nós temos aí esculturas que elas podem ser feitas de madeira, pode ser feita de gesso, pode ser feita de bronze, pode ser feita de ferro, pode ser feita também de gelo, pode ser feita de sucata, pode ser feita de pedra e assim por diante. Nós também temos aí dentro das artes visuais a pintura, que é aquela que a gente está mais familiarizado, né? Que vai ser aquela que a gente utiliza para pintar quadros, mas que também pode ser utilizado para pintar paredes, móveis, carros, pinturas em geral que a gente fala. Além da pintura, nós também temos aí a arquitetura. O que é que vem ser a arquitetura? A arquitetura são as formas das construções. Geralmente a arquitetura na arte ela é chamada de arte arquitetônica, que são as artes que são feitas com as construções. Muitas vezes essas construções, elas podem ser feitas dessa maneira de forma intencional e às vezes acaba sendo não intencional e acaba se tornando uma arte arquitetônica. Nós temos aqui exemplos mais recentes e temos exemplos mais antigos. Nós temos aí uma arquitetura que ela é indígena, uma arquitetura que ela é inca, maia, que é bem antiga também. Temos aí uma arquitetura que ela é mais moderna e temos aí uma arquitetura antiga e é bem trabalhada também. Então, toda a construção que ela é feita de forma diferenciada, que ela é feita com uma intencionalidade, ela acaba se tornando uma arte arquitetônica. Além da escultura, da pintura e da arquitetura, nós também temos aí como arte visual o desenho. Esses desenhos animados que a gente assiste, que a gente tem o costume de ver na televisão ou que a gente tem o costume de ver na internet, também entra aí como um tipo de arte visual. Além disso, nós também temos o cinema. O cinema que não necessariamente vai ser aquela estrutura, mas os filmes, as séries que nós estamos acostumados a ver. Essa arte aí não necessariamente a gente vai ver no cinema. Como hoje em dia nós temos aí as plataformas de streaming de vídeo, que seria o YouTube, que seria a Netflix, Prime Video, a Disney Plus, a HBO e várias outras plataformas que permitem que a gente assista filme e assista série. Essas artes que tia Michele falou, arte arquitetônica, a pintura, a escultura, o cinema e o desenho, elas fazem parte das artes visuais, que é aquela arte que a gente visualiza. Além das artes visuais, nós também temos aí o que? A literatura, que vai ser outro tipo de arte. Dentro da literatura, nós também temos alguns subgrupos aí, como por exemplo as histórias em quadrinhos, que são gibis, mas que não necessariamente a gente só tem a gibi, né? As histórias em quadrinhos, como é que elas vão ser? Vão ser histórias que são contadas e elas vão ser narradas também e vai ter presença de um desenho que vai indicando pra gente o que está acontecendo naquela cena. Então a gente não vai precisar necessariamente imaginar o que está acontecendo, a gente vai lendo e vai conseguindo observar ali
com a história que está sendo passada, o que vem acontecendo. Nós temos aí também os livros, esses livros que podem ser infantis, infanto-juvenis, livros que são de ficção, livros de história, livros de fábula, de contos de fada, tudo que gera aí um entretenimento para as pessoas. Além desses livros que vêm contando essas histórias, nós também temos o livro com linguagem não verbal. Como é que vai ser esse livro, tia, de linguagem não verbal? Os livros de linguagem não verbal, ele não vem com nada escrito, a história não vem escrita, mas eles possuem o quê? Eles possuem uma sequência de imagens que permite que o leitor consiga criar a sua própria história com a sua própria versão a partir das imagens que ele esteja vendo. Também vai ser um tipo de literatura. Além da literatura e das artes visuais, nós também temos a música. A música vai ser um tipo de arte que está muito presente na nossa vida e ela também vai ter aí os seus tipos. Como, por exemplo, a música que ela é instrumental, que é uma música que ela é feita apenas com instrumentos musicais, não há a voz de uma pessoa cantando. Então a gente chama de música instrumental porque vai ser só os instrumentos ali tocando. Nós também temos a música, o tipo dela chama-se canto a capela, que seria basicamente a música que você só tem a voz. Que às vezes as pessoas elas cantam sem o auxílio de um instrumento musical, mas que ainda assim a sua voz consegue ter o quê? Um ritmo, uma sequência, que você consegue perceber que as notas musicais estão presentes ali. Além disso, nós também temos as músicas com instrumentos não convencionais. Tia, o que são instrumentos não convencionais? Os instrumentos não convencionais são aqueles que são feitos ou que existem que não é algo convencional, como um violão, como uma bateria, como um baixo, ou como qualquer outro instrumento que foi feito para ser instrumento, ele foi construído para ser um instrumento. Então são objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia, mas que a gente acaba utilizando como instrumento musical, porque a gente coloca um ritmo que acaba se transformando ali numa melodia. Nós temos aqui alguns exemplos que podem ser utilizados com sucata e com coisas que a gente tem dentro de casa. Além desses, nós também temos o quê? A dança. A dança que ela pode ser algo que é ritmado, que ela tem um ritmo, que ela tem uma coreografia, como o balé, o forró, o carimbó, o jazz e por aí vai, mas também pode ser algo que você vai ouvir uma música e você vai dançar de forma mais livre, como a dança de rua, o hip hop, ou até quando a gente acaba ouvindo alguma música e acaba movimentando o nosso corpo também. Por último, mas não menos importante, nós temos aí o teatro. O teatro nós vimos na aula passada como ele é e o seu surgimento. Mas nós vimos aí lá na Grécia Antiga. Hoje em dia o teatro ele é utilizado para que a gente veja coisas ao vivo. Esse ao vivo geralmente vai nos permitir a conhecer uma história que é contada, que os seus personagens vão interpretar e há uma presença de vários elementos. Elementos esses que também fazem parte do mundo da arte, como por exemplo a literatura, porque é uma história que está sendo contada naquele ambiente. Pode ter a presença da música, como a sonoplastia, que é aquela musiquinha de fundo que fica enquanto está acontecendo as coisas. A dança também pode fazer parte. Existem aí vários tipos de peças que são musicais, em que as pessoas elas cantam, elas dançam e vão junto com a interpretação ali daquela literatura fazer essa peça. Então, o teatro ele consegue agregar vários tipos de arte dentro dele e é por isso que é uma fonte muito importante e muito antiga para o mundo da arte. E é aí que a gente entende uma coisa. Para que serve a arte? Para que serve o mundo da arte? A arte serve para que nós possamos refletir sobre as coisas que acontecem no mundo. Não só no mundo da arte, como no mundo como um todo. Porque além da gente refletir sobre as coisas que acontecem no mundo, a gente consegue também fazer o quê?
sonhar acordado. A gente pode imaginar, utilizar o nosso pensamento, utilizar o mundo da fantasia para conseguir se entreter. O que seria esse entretenimento? Seria a gente conseguir se distrair, tirar um pouquinho a nossa cabeça da preocupação das coisas que acontecem no mundo, algo que vai fazer com que uma parte do nosso cérebro consiga se exercitar. Porque através da arte, a gente consegue viajar sem precisar sair do lugar. Através da arte, com um filme, com uma série, com uma pintura, a gente consegue refletir sobre várias coisas que não fazem parte da nossa vivência. E a gente vai conseguir experienciar minimamente por uma tela, ou com uma dança, ou com uma música, coisas que acontecem longe da gente, mas que podem fazer com que a gente reflita sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. A arte permite que a gente tenha essa oportunidade, esse privilégio de conhecer várias coisas que não fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Nesse período de pandemia, a arte tem se feito essencial, porque muitos de nós estamos tendo essa obrigatoriedade de estar em distanciamento físico, de não estar em contato com as outras pessoas, e o que tem feito com que as pessoas consigam aí minimamente se distrair e tentar vencer esse isolamento social com a cabeça um pouco mais tranquilinha, é esse mundo da arte, com a série, com o desenho, com essas coisas de entretenimento que a gente tem visto. No entanto, apesar de nós percebermos que a arte ela é essencial e ela é muito importante, ela, mesmo sendo utilizada e muito na pandemia, ela também sofreu alguns problemas, porque a arte ela é algo que ela precisa das pessoas, tanto para ser produzida, quanto para ser distribuída, para ser apreciada. Porque as peças de teatro, a gente precisa estar lá no ambiente do teatro, os shows, exposições de pintura, tudo isso a gente precisa desses artistas. Apesar da internet, do mundo virtual, permitir com que a gente consiga assistir essa arte, que a gente consiga ouvir essa arte, que a gente consiga aí minimamente apreciar essa arte, os artistas tiveram grandes problemas para conseguir se manter, porque mesmo que a gente utilize muito dessa arte, muitos deles acabaram tendo seus trabalhos prejudicados, porque eles não podiam estar em contato uns com os outros para conseguir fazer e produzir essa arte pra gente. Uma das alternativas que foi utilizada aí para tentar fazer a manutenção dessa arte foi através das lives, em que os artistas faziam aí shows ao vivo pelas plataformas como YouTube, pela Twitch, justamente para que eles conseguissem arrecadar fundos, quanto para conseguir entreter as outras pessoas. Então o mundo da arte ele é muito importante para nós que apreciamos, mas ele é essencial também para as pessoas que produzem, porque os artistas eles precisam ser valorizados para que a gente consiga aí continuar apreciando essas artes. Agora é a sua vez de filosofar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.